queridos irmãos, então é chegado o momento de nós elevarmos o nosso pensamento para Deus e agradecer imensamente por todos os encarnados que aqui estão, agradecer também a espiritualidade que sempre está presente, nos auxiliando nos nossos trabalhos, e que esse nosso trabalho seja sempre feito com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, eu sempre inicio com uma poesia, e hoje eu trouxe uma poesia diferente. Ela não é um tema espírita, mas sim um tema que fala sobre a nossa existência, a nossa forma de pensar, e como que às vezes nós transformamos as coisas que acontecem em nosso entorno. É a história de um conhecido como o do João Grilo. A hora da morte. O sujeito teve um sonho do dia que morreria. Seria na terça-feira, 28 era o dia. Do 1º fevereiro, já estava em janeiro, começou a agonia. No dia seguinte do sonho, procurou a cartomante, que confirmou a história. Ele mudou o semblante, dizendo até o horário, marcado no calendário, ali naquele instante. Seria às 23 horas, reafirmou com certeza. O cara saiu dali carregado de tristeza. Murmurando, repetia: meu Deus, mas que agonia! Mostre-me sua grandeza. E com o passar dos dias, aumentava a aflição, cheio de saúde e naquela situação. Meu Deus, que faço agora? Passava outra aurora e nada da solução. Quando chegou fevereiro, seu peito alto batia. Procurou um hospital e na cardiologia, naquela dúvida infame, fez tudo o que é exame, até radiografia. A saúde era perfeita, não tinha nem dor de dente. Ficou um pouco animado, mais ou menos sorridente. Outra semana passou, o calendário voou, deixando-lhe impaciente. Até que chegou o dia daquela interrogação. Foi então dormir mais cedo, mas sua imaginação resolveu naquele instante tomar um duplo calmante. Haja coração! O relógio despertador em cima de uma banqueta. Ele embaixo do lençol, aquela triste faceta. O minuto era um mês. Olha o relógio outra vez, batendo feito capeta. Depois de passar das 11, ele estaria salvo daquela situação. Não seria mais o alvo, mas o tempo é assim. Quando quer fazer patim, não dá nenhum intervalo. Passava das 10h30, quando chegou o destino. Bateu na sua cabeça, feito badalo de sino. Aí, naquele momento, veio no seu pensamento sair daquele pepino. Pegou o despertador, atrasou 4 horas. Em seguida, adormeceu, feito anjo de aurora. Isso já faz 20 anos. Vivinho cheio de planos, nem pensava em ir embora. Às vezes, a nossa vida é assim. Nós deduzimos uma coisa e, a partir dessa dedução, a gente transforma num grande empecilho. Sofremos por pré-ocupação, sofremos por antecedências e ficamos vibrando numa forma negativa tão grande que ele passou um mês de janeiro inteirinho se preocupando com o dia fatídico da sua morte que nem chegou. Então, muitas vezes na nossa existência a gente faz isso. A gente se antecipa, se preocupa, chora, se descabela por coisas que de verdade nem vão acontecer. Isso nós chamamos de pré-ocupação. Nós estamos pré-ocupando a nossa mente com isso. Vamos colocar a música que eu esqueci. Da música, igual fui direto para a poesia, não dá nada. Eu inverti os papéis, mas tudo bem. Desculpa aí, pessoal, mas... Sem problema, Marliane. O momento da música é sempre um momento onde a gente possa se conectar com Deus. Saber que Deus está dentro de nós. Respirarmos, sentirmos a nossa respiração, o nosso corpo, o ambiente, a atmosfera.
e nos conectarmos conosco mesmo, com a própria divindade que habita dentro de cada um, a centelha divina, o eu superior, que cada um possui um fragmento da divindade, de onde foi extraído a alma. E nesse momento a gente usa a música, que é um momento onde a gente pode silenciar e poder sentir, abrir a conexão com o sentimento, com o sentir-se, e ver que Deus habita dentro de si, e deixar aflorar esse Deus. Por isso, façam esse exercício nesse momento. Essa melodia fala de Pedro e fala da humanidade dos discípulos e do próprio Deus, hein?
Se eles que estavam com Jesus ao lado, que viram tudo o que ele fez e produziu, e ainda assim negaram, e ainda assim disseram não e tiveram tempo de recomeçar, como Pedro, que disse não conhecer Jesus, mas que se arrependeu e depois tornou-se um grande divulgador daquilo que Cristo havia ensinado na Terra, né? Então, se ele errou, imagine nós. Mas quando a pessoa se vê em uma situação onde a sua coragem é testada, muitas vezes é falhado na fé. Isso que eu vejo do nosso irmão Pedro. Mas antes de iniciarmos, eu sempre gosto de dar uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Sintam-se acolhidos, sintam-se amados, sintam a energia do local, comecem a adaptar-se, a começar a sentir o ambiente, porque assim vocês vão começar a perceber ambientes que são hostis, ambientes de uma vibração mais densa e ambientes com uma vibração mais sutil. Isso é importante, porque assim você começa a compreender pessoas também, porque pessoas são energias. A pessoa pode estar falando de uma forma, mas o que ela quer dizer por dentro é outra. E você vai sentir através da energia. Você vai começar a usar uma percepção a mais do que você é acostumado a sentir, a perceber o que é dito. Será que isso que eu estou sentindo, uma leve dor de cabeça, um desconforto, não me sinto bem? Que tipo de energia está nesse ambiente? E assim você começa a perceber o local onde está inserido e tomar medidas, é claro. O nosso objetivo nas segundas-feiras é conhecermos a nós mesmos, sabermos quem somos, o que estamos fazendo encarnados agora no planeta Terra, nesse corpo, na nossa família, com as pessoas que caminham conosco. Qual é o objetivo da vida? Por que estamos aqui? E para onde vamos? Qual é o nosso destino depois da carne? Porque passa muito rápido. As pessoas que fazem leituras e veem os romances e pessoas que já desencarnaram, num maço de folhas de 90, 200, 300 folhas, as pessoas contam a respeito de uma vida. E você percebe que na história segue-se rápido. Você lê 100 páginas, foi-se 30 anos. Lê mais 100 páginas, mais 30. E depois tem mais umas 50 páginas e encerrou a vida e é transmitido o que uma pessoa, um ser humano, adquiriu de conhecimentos a respeito da sua encarnação. Então a nossa vida é breve, é rápida, é ligeira. Nós nascemos e já estamos desencarnando, como um piscar de olhos na nossa vida cósmica. Só que o interessante é o seguinte, nós somos eternos. Nós só mergulhamos na carne. Nós não somos a carne. Nós mergulhamos em espírito dentro de um corpo, do qual foi desenvolvido na sua infância, juventude, adquiriu o aspecto adulto, depois envelhece, desencarna e simplesmente o espírito sai da cápsula do corpo e se vê livre novamente no espaço. Então, isto é uma compreensão de vida da qual muda completamente a visão de um ser humano encarnado. Muitos acreditam que não é assim. Muitos acreditam que a vida é nascer, é o corpo físico, e quando você padece, encerra-se, fecha a cortina e acabou. Simplesmente isso. Mas quando você tem essa visão, infelizmente, esta visão materialista, você começa a entrar na ideia de que ele tem que aproveitar a vida. Que tem que aproveitar, e aproveitar geralmente significa ser desonesto, ser uma pessoa que mente, que passa a perna, que se você só olha para o próprio umbigo, porque você sabe que você tem que aproveitar o quanto puder. Então você vai destruir seu corpo, você vai... E sua mente. Sua mente, seu corpo. Vai destruir a sua moral. Você vai se ver em maus lençóis. Vai destruir o seu espírito. Porque quando deixar o corpo e se ver que era um espírito e que continua existindo, vai se arrepender muito do tipo de vida que levou. Porque fechou os olhos a saber quem é. E as pessoas durante as suas encarnações chegam
o conhecimento de que são espíritos, só que muitas vezes viram as costas. E isso implica numa situação de você mesmo colocar-se na posição de que não quer saber. Por isso é tão importante saber da pluralidade de vidas. Assim você começa a ter responsabilidade sobre a própria encarnação. Então, quando algo de mal lhe acontece, você vai saber que foi você mesmo que plantou. Porque nós colhemos o que plantamos. Então, se nós passamos por uma doença, se nós passamos por um momento de miséria na vida, um momento de falta de saúde, algum dano, algo que aconteceu que seja a dor, nós que temos o conhecimento a respeito da pluralidade de existências e da lei de causa e efeito, vamos saber que fomos nós mesmos que fizemos algo do qual colhemos. Mas não é só para a vida que isso é importante, é para o momento da morte. Nós sabemos que existem outras existências. Todos os instantes nós recebemos espíritos que estão presos àquilo que eles não entendiam. Porque enquanto tu concebe que vai morrer e acabar a sua existência, o que tu espera é 3 finais. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou você fica no purgatório. Pronto, resolvido. 3. E não é isso. É muito mais do que isso. Enquanto nós entendemos a vida como acabou aqui, nós complicamos muito o depois para nós. Porque nós vamos, às vezes, para a zona umbralina, às vezes nós não entendemos que estamos mortos e ficamos aprisionados a situações de culpa, a situações de medo, a situação de falta de conhecimento, e aí nós nos prendemos nesse plano. Nós nos prendemos aqui, no plano terreno. E quando nós deixamos de ver isso, nós ficamos em sofrimento por muito tempo. Nós atendemos espíritos que simplesmente vão para as igrejas, porque vocês não têm noção do tanto de espíritos que existem dentro de todas as igrejas. Porque qual é o lugar mais seguro para mim, para a minha fé? A minha igreja. Se eu não acredito na vida após morte, para onde que eu vou? Eu vou lá onde eu estou mais seguro. Onde que eu estou mais seguro? Dentro da igreja. Então, para onde que eu vou? Para a igreja. Nós atendemos aqui um espírito que tinha essa questão, que dizia assim: eu chegava, cada vez que eu chego na igreja, o padre fecha a porta na minha cara. Mas o que acontecia? Que a noção de tempo e espaço era diferente. Então, quando ele chegava, era a hora que o padre estava fechando realmente a igreja. Então, na concepção dele, o padre estava fechando a igreja na cara dele. E, na realidade, não. Ele apenas ficava fixo naquela ideia dele chegando na igreja. E ele sempre chegava no momento de que a porta fechava. Porque, de forma inconsciente, ele queria ver a verdade, mas ele não conseguia ver. Então, se as portas se fechassem, ele tinha que procurar outro recurso. E a morte é isso. Quando nós não conhecemos, nós acabamos nos desviando do caminho, porque nós não sabemos exatamente o que esperar. Quando a gente não sabe o que esperar, não sabe o que encontrar, é aquela velha história. Quando você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Você fica perambulando, você fica prisioneiro a outras pessoas, você fica junto com seus entes queridos. Nós tivemos também casos de um espírito que estava há 5 anos vivendo dentro da própria casa, só percebeu que ela tinha desencarnado quando o marido casou de novo, e daí ela sentiu a presença da nova esposa do marido dentro de casa. Então ela não sabia que estava morta. Ela estava lá fazendo as mesmas coisas. Tudo isso é uma história longa, mas é só para dizer que nós precisamos saber, sim, do que acontece conosco depois da morte. Talvez é mais importante ainda do que o que acontece com a gente durante a vida. Porque depois a gente sabe o caminho que percorrer. Se eu for lá para a zona umbralina, eu sei que eu vou precisar, do fundo do meu coração, com toda a minha fé, me arrepender e dobrar o meu joelho. Isso. E se eu ficar prisioneiro em algum lugar, eu vou ter que estar atento aos olhos, àquilo que as pessoas vão ouvir. Que vão dizer para mim aquilo que eu preciso enxergar. Então é importante sim a gente saber da pluralidade da vida, não só para a vida, mas para a morte, principalmente para a morte. No momento do desencarne, é importante as pessoas que estão ouvindo aqui, em algum momento, por mais que, digamos, não acredite concretamente, não se abra completamente a esse entendimento, mas em algum momento vão usar o que souberam.
Será que eu desencarnei? Será que é aquilo que foi dito aquela vez e que a gente continua existindo? Que eu continuo sendo quem eu sou? Eu só saio do corpo? Nesse exato momento, se a pessoa se ver e souber que desencarnou, tiver esse conhecimento, Vai ajudar muito. o que se deve fazer? Naquele momento, o que fazer? Fazendo o evangelho em casa, a gente viu num dos livros da Nova Ordem, um dos conselhos foi o seguinte: quando você se vê que você desencarnou e você não recebeu, por algum motivo você não enxergou algum parente, algum ser que veio lhe receber, porque muitos parentes vêm receber nós depois do Sempre. desencarne. Nós nunca estamos Chega sozinhos. um amigo espiritual que te ama muito, um pai, um avô, e chega, opa, chegou a hora dele, eu vou lá recebê-lo. Só que muitas vezes a gente pode estar numa frequência muito diferente dele. E se você está numa frequência diferente, por mais que você seja um espírito, você não vai ver um espírito mais elevado. Porque a frequência é diferente. Então o espírito também pode não ver espírito. Porque o espírito que está desencarnando pode estar numa vibração tão baixa que ele não enxerga um ser com vibração elevada. Então está ali o teu parente, que está vibrando alto no amor, na fraternidade, no trabalho, no auxílio, no amor ao próximo. E você estava apegado muito à matéria, ao egoísmo, ao orgulho, a sentimentos, digamos, que baixam a vibração. E aí aquele parente chega e não consegue falar com você. Olha, venha comigo, me acompanhe, eu estou aqui. Por mais que ele queira, ele não consegue, porque a vibração é diferente. Então, nesse momento que você se deu conta que algo de diferente está ocorrendo, você nesse momento, você com a tua imagem mental, você visualiza o Senhor Jesus, você fecha os olhos, visualiza Ele intensamente. Estou visualizando Ele. E você nesse momento faz uma prece fervorosa. Senhor Jesus, e assim vai. Me perdoe pelo que eu me equivoquei. Eu tenho vontade de ser um ser humano melhor. Acolhe-me nesse momento. E começa a desenrolar tudo. Eu arrependo-me do que eu fiz, de todas as coisas que me vêm na mente agora que eu me arrependa. E eu peço auxílio e ajuda das forças do bem que venham me resgatar. E podem ter certeza, a ajuda vem. Mas isso é importante porque as pessoas, muito por desconhecimento, não sabem disso. Antes de a gente começar o capítulo, terminando da semana passada e começar, eu gostaria também de dizer uma coisa muito séria a respeito das pessoas que possuem vício. Vício de bebidas, vício de drogas. Quando há o desencarne, o vício aumenta-se. No mínimo, em 10 vezes é relatado em alguns livros, como Fisiologia da Alma, do Espírito Ramatiz. 10 vezes mais. Então, aquela pessoa que tem o vício em alcoolismo, é alcoólatra. Quando ele desencarna, o vício aumenta-se em 10 vezes mais a instiga, a vontade, o desejo de querer beber. Só que é o seguinte, no lado espiritual, você não tem mais como você pegar a bebida e ingeri-la. Você precisa de um encarnado para você beber e satisfazer o seu desejo. Você precisa colar com um irmão encarnado que também beba. E aí você, através da simbiose, você acopla nele e suga tudo na aura dele. Ele bebeu e você suga da aura dele o prazer da bebida alcoólica. A pessoa suga através de drenando, vira um copo vivo, né? E aí é o seguinte, é muito sério, porque uma pessoa vai ter esse desejo, só que as pessoas que bebem bebida alcoólica, para poderem se acoplar, vai ter que achar um encarnado que beba. E no lado espiritual são muito mais espíritos do que seres encarnados. Vagam muitos, aos milhares. Então, para você encontrar um copo para você que seja um encarnado, um copo vivo, você tem que disputar com os demais, não é? Porque aquele copo já vai ter pelo menos 1 ou 2 espíritos junto, esse é meu. Ninguém vai meter a mão. Esse aqui é meu e, inclusive, ocorrem brigas no plano espiritual para ter o copo vivo, certo? Para poder usar a droga, usar a bebida. Então é o seguinte, esse espírito que quer um irmão para poder satisfazer a sua vontade do seu vício, sabe o que ele vai fazer? Ele vai começar a ter que pedir, vai chegar um irmão que tem mais conhecimento no plano espiritual, geralmente espíritos malfeitores, que já tem mais conhecimento do mundo desencarnado.
e vai falar, eu arrumo para você uma pessoa, né? Desde que você assine aqui comigo, agora, a partir de agora você é meu escravo, você aceita? E a pessoa está com aquele vício, aquela vontade, está há dias sem beber e ele é alcoólatra, ou usar droga, ele está há dias. Ele vai falar, eu quero, eu assino, eu sou teu escravo, eu faço tudo o que você mandar. Ele vai se topar. Faz um contrato espiritual. Só que a partir daquele momento, aí o mago vai lá e chega perto de um que bebe e só vai falar para os dois espíritos, sai daqui imediatamente. Ele tem mais poder, ele sabe lidar. Ele vai tirar força. Tá ali, ó. Esse é teu agora, pode usar aquele ali. Só que a partir daquele momento ele vai começar a fazer coisas que ele jamais faria. Ele vai começar a entrar dentro de uma casa de família e vai começar a falar para um pai de família, olha, vai lá, faça coisas ruins, se suicide, faça, né, instigá-lo a fazer coisas más, o que ele jamais faria. Ele vai começar a se submeter a coisas que ele não faria de jeito nenhum, porque o domínio da vontade dele vai estar sobre outra pessoa. Ou ele faz, ou ele é escravizado com chicote, dor. Não cessa a dor. No plano espiritual é físico. Quando alguém do mesmo plano, da mesma vibração choca, dá um tapa, sente o tapa. Vai sentir dor, igualzinho aqui. Então é muito sério. Quando desencarnar e se vê em situação penosa, dobre o joelho, como a irmã Eliane falou, visualize o Senhor Jesus e rogue auxílio com todo o coração. Veja o que você pode ter feito para poder cair na zona umbralina, se arrependa e peça muita ajuda. Naquele momento a ajuda das forças do bem vai vir, desde que seja uma prece sentida do fundo do coração. Quem assistiu o filme Nosso Lar vai ver que o irmão André Luiz chegou um momento que ele não aguentava mais. Era muito sofrimento. Ele estava na lama, caído, chorando. E ele falou, eu não aguento mais, Deus me ajuda. E do fundo do coração dele, naquele momento aparece um irmão, André, se levante, e é exatamente assim. Isso é uma grande representação do que acontece, tá? E a vida passa. Portanto, cada um aqui que saiba o que está fazendo, porque depois é difícil. Depois vai pensar, eu não sabia de nada disso. Vim parar aqui, e agora o que eu faço? Reze. Reze do fundo do coração. Não é só os vícios que são dobrados quando você desencarna. Todos os teus sentimentos. O de vingança fica mais forte. O de culpa, quando nós carregamos uma culpa, fica mais forte quando nós desencarnamos. Todos os nossos sentimentos daqui, eles ficam muito mais amplos, muito mais fortes. Da mesma forma que o amor. Quando nós desencarnamos na paz, a nossa paz fica muito mais intensa quando a gente desencarna. Tudo que aqui é voltagem 10, lá é voltagem 100. Então, assim, nós temos que entender que todos os nossos sentimentos precisam ser trabalhados aqui enquanto nós estamos aqui. Porque depois fica mais difícil para nós trabalharmos. É isso mesmo. Fica muito mais difícil. Então, fazer esse conhecimento de quem nós somos e de conhecer os nossos próprios sentimentos, como ontem no nosso evangelho, meu e do Valmir, ele falou muito, muito claro sobre isso. Sobre esses sentimentos, que primeiro nós precisamos fazer 5 passos, que agora eu já esqueci quais eram os 5 passos lá que tinha, que agora eu já esqueci também. Eram de autoconhecimento. Até vou marcar para trazer da próxima semana. De autoconhecimento, de conhecermos quem somos. Isso é muito importante. Isso é muito importante para o nosso desencarne, mais do que vocês imaginam. Por isso que é tão importante a gente conhecer-se e não deixar. Para que a gente vai pedir socorro para o Senhor Jesus ou para Deus somente naquela hora? Por que a gente não pode se conectar com Ele nesse exato momento? A receita do bolo é essa: conectar-se mentalmente com o destino, ou seja, Senhor Jesus, fecha seus olhos, Senhor Jesus, abençoa-me neste dia, fazei-me um ser humano melhor, mostrai-me onde eu estou errando, o que eu tenho que livrar-me para aproximar-me mais da tua presença. E assim por diante. Cada um pode se conectar com o Senhor agora, nesse exato momento. E Ele pode fazer muito mais por nós, agora Ele em espírito, do que se Ele estivesse aqui. Ele pode, inclusive, Ele acompanha todos os seres humanos do planeta, instantaneamente.
Isto foge da nossa compreensão humana, mas assim é. É como o Sol. O Sol está distante, mas quando ele ilumina o planeta, e ele, mesmo de longe, pode iluminar a cada um que está aqui. Até queimar. Então, no capítulo hoje, até voltando ao final do capítulo, mas esse aqui, ó, Sustai, tá ali. Tá aqui, olha aqui, ó, companheiro. Tava Então, ali. essa é a grande situação do capítulo que a gente estava, que é muito importante. O irmão Tomé diz o seguinte: sustai por um instante, em cada 24 horas, a vossa preocupação de enriquecer, de subir, de mandar, de governar, de dominar os outros, e meditai sobre o que podereis fazer para alcançar a graça de Deus em vossos trabalhos e em vossas relações sociais. Olha que interessante, por um momento do dia, tirar todas as preocupações mundanas, materialistas, da matéria, do que vai ficar aqui, e se voltar para Deus, como que eu posso ser útil, como que no meu trabalho eu posso alcançar a graça divina, através do meu trabalho e das minhas relações, minha família, as pessoas do meu trabalho, as pessoas que eu encontro na rua, como que eu posso? E essa informação vem através do momento que você está perguntando e pedindo. Quando você pergunta, as respostas vêm. Eu vou deixar convosco uma espécie de fórmula, que, em falta de outra melhor, todos podeis adotar para saberdes prontamente quando estareis caminhando certo ou errado em vossa vida. Não é interessante a gente pensar como é que é a forma que eu vou saber se eu estou fazendo certo na minha vida ou errado, né? E a fórmula é a seguinte: quando tiverdes de tomar uma resolução, uma providência em vossos afazeres constantes, quando vos predispuserdes a efetuar a prática de um ato particular ou público, então tudo que a gente for fazer na vida, seja público, particular, dentro de casa, com as pessoas na rua, alguma decisão que a gente tenha que tomar, algum caminho, ou o que a gente está fazendo hoje. Imaginai por um momento que Jesus, nosso Senhor e Mestre, esteja presente ao vosso lado e tomará conhecimento da vossa deliberação. Está aqui. O Mestre está aqui de pé. Cabelo longo, barba, sorrindo. A postura do Mestre. Está aqui do lado. E aí você vai perguntar para ele. E tomará conhecimento da vossa deliberação. Ele vai saber o que a gente está fazendo, o que vai fazer. Se vos parecer que Jesus a aprovará, praticai-a sem receio, porque é boa, meritória. Então, se na hora a gente vai pensar, eu vou fazer isso, mestre, você aprova, o que você acha? Se nos parecer que ele aprovou, que ele falaria para a gente, pode fazer, segue, vai. Isso, você está bem, esse é o teu trabalho. É isso que você tem que fazer. Então, ele disse, praticai-a, é boa, é meritória. Se ao contrário, vossa consciência vos disser baixinho que essa deliberação será desaprovada por ele, a sua consciência vai falar. A sua consciência vai interpretar que não é bom. Por contrário aos princípios que regem as leis da moral, da caridade e do amor ao próximo. Neste caso, sustai semelhante ato, resolução, medita ou o que for, porque ela seria inconveniente, prejudicial e contrária à vossa felicidade, à vossa iluminação espiritual. Ao passo que, deixando de dar-lhe efetividade, sinal será de que o vosso eu superior, que é a centelha divina, que habita em vós, passou a orientar vossa vida e os vossos atos no caminho do bem, da luz e da vossa felicidade. Você começa a ouvir o seu eu superior, a centelha divina. É por ali que o Mestre e o Senhor Jesus e todos os grandes mestres e Deus conversam com nós. É através da nossa centelha divina. É através do nosso eu superior. É ouvir a voz da nossa consciência, nos recônditos dela. Então, tomai este ensinamento que o irmão Tomé está dizendo. Tudo que a gente for praticar, algum negócio, alguma coisa em família, alguma coisa que você vai se entrar em algum projeto da sua vida, perguntai ao Senhor Jesus, isso é meritório, isso o Senhor aprova. Se a nossa consciência chegar, porque assim nós estaremos conversando com o nosso próprio ser na sua centelha, o que chamam de eu superior.
E quando a gente começa a trabalhar com o eu superior, é o caminho do amor, o caminho mais acertado, a nossa iluminação espiritual é felicidade. Ele vai livrar de problemas, coisas que não são boas ao progresso de ninguém, nem seu e nem do irmão. Então você só vai estagnar, só vai criar problemas, prejuízo. Então a gente sempre deve fazer esse exercício. O Senhor aprovaria? Sim ou não? Mas uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque existe um fator bem importante. É o que Jesus diria, não o que eu quero. Porque muitas vezes nós queremos uma coisa e nem sempre aquela coisa vai ser o nosso melhor. Nós queremos viver uma determinada situação, mas nem sempre aquela situação é o ideal, é aquilo que vai nos proporcionar o que desejamos. Jesus sabe de todas as coisas, ele sabe o que é o melhor caminho para nós, mas nós não sabemos. Mas muitas vezes eu quero aquele emprego. Não, mas eu quero aquele emprego, eu batalho por aquele emprego porque eu fico obcecada. E na hora que eu vou perguntar para Jesus, ele diz: meu filho, fica onde você está, mas eu estou tão angustiada porque eu não consigo ter paz dentro de mim, porque eu não fiz uma reflexão, porque eu não me conheço. E confundo muitas vezes o que realmente Jesus diria com aquilo que eu quero. Porque nem sempre o que nós queremos é o que Jesus quer. Muitas vezes nós queremos porque nós nos empolgamos com alguma situação. Nós prevemos aquilo momentaneamente. É naquele momento. E agora eu vou pintar a casa toda de azul porque agora eu gosto muito do azul. Eu não penso na possibilidade de amanhã eu gostar do amarelo. Mas a espiritualidade já sabe que eu não vou gostar do azul por muito tempo. Que o azul não vai fazer bem, que o amarelo vai incomodar a minha vista e eu vou precisar trocar. Eu vou precisar trocar por outra cor. Nós muitas vezes precisamos entender isso. Nós precisamos compreender que nem tudo que nós queremos é o que nós devemos ter. Nem tudo que nós achamos que está certo de verdade. Porque muitas vezes a gente diz: Senhor, me ajuda. Ele manda a resposta e a gente diz: não, mas essa resposta eu não quero. Me ajuda de novo. E até a hora que a gente pensa que a resposta foi aquela que eu queria ouvir. E quem nos ama nem sempre dá as respostas que a gente precisa ouvir. É a resposta que a gente quer ouvir, é a que a gente precisa ouvir. Então, Jesus nos ama. Então, ele nem sempre vai dizer para você: ok, filhinha. Hoje o capítulo aí, esse terminou esse capítulo do irmão Tomé, tá? Esse é o livro As Forças do Bem. Ele tá gratuito no novaordedejesus.com.br. Isso aí é só procurar lá, As Forças do Bem, e você já vai localizar. É um ótimo livro para quem quer ter uma noção do que está fazendo aqui no planeta, o que é e para onde vai, e quais são os métodos que a gente pode utilizar para a gente iluminar-se, para que a gente possa aproveitar a nossa encarnação, aproveitar a nossa viagem aqui, porque depois que a gente volta e se vê do outro lado, cai a ficha. Você percebe se jogou a vida fora ou se você aproveitou a encarnação. E sabe quem vai ser o juiz? A própria consciência do ser humano. Porque sai do cárcere da matéria, a consciência se expande. Aqui dentro ela está presa. Na hora que sai do corpo, a clarão. Eu estraguei minha vida. Eu fui... E aí você vai se sentir horrível porque você jogou a vida fora. Você não percebeu o objetivo da vida, que simplesmente é adquirir mais luzes, progresso moral, físico, intelectual, amor incondicional, ajudar o próximo, ser luz, levar luz, ser útil ao progresso, em qualquer área que pode ser da vida, dentro de casa, cuidar da família, cuidar da esposa, ser verdadeiro, justo, honesto. E aí é o seguinte, muitas pessoas ficam perguntando como é que eu faço para me conhecer, quem sou eu, porque muitas vezes a pessoa não sabe quem é. Quantos espíritos vêm aqui na sexta-feira, chegam e relatam, eu era uma pessoa que eu só mandava nos outros, eu era arrogante, prepotente, só a minha verdade, só era o que eu falava, o resto era tudo para me servir. Aí eu pergunto, quantos anos você levou para descobrir? 50 anos eu levei. E aí será que a gente vai ter que levar 50 anos sofrendo? Pra mim, né? Na dor, porque se não fosse dor, carinho, também não ia lembrar, não ia continuar na arrogância, na prepotência. Então é na dor, é no sofrimento, que daí a pessoa vai cair na real. Eu
era uma má pessoa. Eu não estava prestando para os outros. Eu mentia, eu passava a perna. Eu tinha arrogância, eu era egoísta, só pensava em mim mesmo, não queria saber de mais ninguém. Só pensava no que era bom para mim, para os outros não me importava. Tem um jeito de a gente se descobrir quem a gente é verdadeiramente. Quando a gente vai para a nossa oração noturna, que é o momento que a gente vai nos voltar ao Criador, vai ter aquele silêncio, aquela imagem mental de Deus, que você vai, vou me conectar com Deus, pedir a sua bênção, agradecer o meu dia. Nesse exato momento, você faz a tua oração, de coração, agradecendo cada coisa que passou pela vida, cada momento que você teve por ter saúde, estar numa casa, estar abrigado, viver num lugar confortável, viver num ambiente, um clima confortável, tudo o que você vê que tem a agradecer. E aí você faz a sua oraçãozinha, agradece, pede pelos demais, e aí tem um momento de reflexão que é o seguinte: você se pergunta assim mesmo: será que eu fiz tudo o que eu podia no meu dia? Será que eu posso ter feito algum mal a alguém? Será que tem alguém que pode se queixar da minha conduta? Será que eu fui verdadeiro? Será que teve algum momento que eu menti para alguém? Pode ser uma mentirinha pequenininha que seja. Ah, eu não estou aqui, não vou atender. Fala que eu não estou. Pode ser uma mentirinha pequenininha. Será que eu menti? Será que eu fui verdadeiro, assumi? Eu estou aqui, eu tenho responsabilidade. É esse tipo de inquirição consigo mesmo que a gente vai descobrir quem a gente é, para não precisar passar 50 anos. Mas eu também uso uma outra técnica de fazer. Eu aprendi a fazer esse questionamento. Eu precisei me conhecer. Eu precisei trabalhar. Preciso porque tenho que permanecer. Diante da minha mediunidade, a minha responsabilidade é muito grande. Porque qualquer espírito que se aproxima, eu posso me equivocar. Então eu preciso dessa responsabilidade, eu preciso disso, mas não é porque eu sou uma pessoa santa, pura. Não. É para evitar prejuízo para mim mesmo. É para que eu tenha mais possa conseguir controlar melhor o meu corpo e a minha vida. É para mim, é para minha proteção. Então o que acontece? Eu comecei a me questionar diante de todas as coisas, o porquê eu pensava isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui. Eu estava assistindo uma determinada cena, e aquela cena, por alguma razão, naquele momento que eu estava assistindo a cena, me incomodou aquela cena. Falei, mas incomodou uma vez, eu ignorei que estava assistindo aquela determinada cena. Eu só não vou contar, porque também não vou tanto dar spoiler para você. Assisti de novo, no outro dia aconteceu uma cena semelhante, e naquela cena a mesma incomodação. De novo eu fiquei incomodada com a cena. Falei, tá. Aí eu falei assim, mas peraí, Eliane, o que está te incomodando nesta cena? Peraí, tá alto lá. Por que você estava assistindo até agora e só neste momento você se incomodou? Falei, meu Deus, o que se trata? Aí, de repente, aquilo, quando uma cena te chama atenção, aquilo vem internet é assim, né? Enxovalhada da mesma cena. E aquilo, até que eu tive que descobrir o que tinha acontecido. Havia uma história dentro de mim que não tinha sido resolvida. Que eu pensei que eu já tinha curado uma feridinha, sabe, que foi feita, que estava lá no fundo, que eu peguei um paninho e coloquei por cima, tá lá, ninguém vê, nem eu sinto, então eu não tenho ferida nenhuma. Porém, ela existia, estava lá bem forte, latente. Aí eu tirei o pano e fui olhar para a ferida. Falei, aí fui para o mantra do perdão, fui repensar revivenciei toda aquela cena, todo o episódio, só que dessa vez, olhando como telespectadora, olhando de fora. Não como apenas a vítima da cena, mas olhando de fora. Não me olhando como vítima da cena. Aí o que aconteceu? Eu descobri o motivo pela qual aquilo me incomodava, trabalhei a razão pela qual aquilo me incomodava e pronto. Hoje eu posso ver quantas, eu já faço teste, de vez em quando eu vou assistir a cena, mesmo tipo de cena, só para ver se realmente eu me curei, né? Porque vai que está lá escondidinha ainda. Então nós temos que repensar, quando você faz qualquer coisa,
Quando você está vendo uma determinada situação e tu tem um pensamento cabuloso sobre aquilo. Tá, mas peraí, por que isso está me chamando a atenção? Ué, por que justo isso? Por que esse tema? O que realmente eu penso? E por que eu penso assim e não assado? Por que eu penso assim e não diferente? Não, então quer dizer que realmente, esse é o problema. Nós temos que descobrir assim. E se você começar a analisar o que você pensa diante das situações, tu viveu alguma coisa, fica bem mais fácil para tu saber. Porque muitas vezes no teu silêncio você evita. Você evita, né? O problema. Eu evitei, estava lá, tampado. Agora, quando você tira e olha lá para dizer, então eu sei por que eu sinto isso. Eu sei por que isso me incomodava. Então a gente tem que experimentar. Tem que olhar. Então tu tem que olhar. Você tem que olhar as coisas para saber onde dói em você. Você tem que ver as coisas, porque assim, curar os pecados num mausoléu onde não tem nada. Eu sou viciado em álcool. Aí eu vou pro mosteiro e lá não tem álcool, não tem nem vinho, tudo, não tem nada. Eu vou ter problema em me curar? Aparentemente não, porque eu não tenho, então eu não estou sendo tentado, então eu não preciso medir as minhas forças. Agora, eu deixar de beber, ou eu deixar de fumar, ou deixar de usar drogas, aqui onde ele fuma, ele bebe, ele usa droga, é bem diferente. Aí é o meu desejo, é o meu livre-arbítrio, e eu tenho que fazer a escolha. Porque se afastar dos problemas, eu tenho que vencer as pessoas fofoqueiras, evitar de ser fofoqueira. Tenho problema com a minha língua. Eu tenho muito problema com a minha língua. Eu sou muito fofoqueira. Se eu me afastar das pessoas fofoqueiras, vai acabar a fofoca. Perfeito. Mas eu deixei de ser fofoqueira? Não. Agora, conviver com pessoas fofoqueiras e aí sim conter a minha língua, esse é o progresso. Porque quando nós vemos nessas encarnações, nós escolhemos estar em volta daquilo que é o nosso maior problema. Eu só lido com gente teimosa. Peraí, por que tantos teimosos estão na tua volta? Eu só lido com pessoas... Eu só pessoas que me exploram. Peraí, por que você está vivenciando pessoas que te exploram? Então nós temos que fazer essa reflexão. Perfeito. E o último conselho antes da gente ir para o passe é o seguinte: se a gente tem esse vício, alguma coisa que a gente tenha que se libertar, a gente tem que, nesse momento da oração, que se fixa o pensamento com o Senhor, é pedir que Ele ajude na cura. Porque a ajuda vem. As forças do bem anseiam para que as pessoas melhorem. Cada um tem um anjo da guarda junto consigo mesmo, que se tem um vício e você falasse, me ajude a me libertar, você acha que ele ia ficar de mão atada? Na hora ele vai mexer todas as forças superiores, porque o desejo vem de coração. E fazer isso todos os dias. Não é um dia e depois no dia, agora continuo, pronto, já pedi. Né? A vontade é constante. Quer parar? Então pede. Só por hoje. Pede e continua todo dia. Chega, não quero mais, me ajude a parar, tira minha ansiedade de querer usar, de querer, né? Não quero mais. A ajuda vem. Então todos usem isso. Usem as forças do bem para melhorarem-se. É possível cada um aqui melhorar-se, se tornar um anjo. É o que cada um vai ser. Um anjo. Um ser angelical. Mas é necessário que a gente trabalhe duro. Melhore-se a cada dia. Seja cada dia um ser humano melhor. Então, muito obrigado a quem esteve na live. Que Deus abençoe cada um. Que nesse momento do passe, converse com o seu mentor. Veja a sua vida. Veja seus projetos. Veja se o Senhor Jesus, estando ao seu lado, aprovaria o que está sendo feito da sua vida, do seu trabalho, das suas decisões. E se não for, peça para que ele te ajude, porque ele vai te ajudar. E o teu mentor também, que está ao seu lado aí. Ele está ouvindo e ele vai fazer tudo o que seja necessário para o seu bem, desde que assim você queira verdadeiramente. Que Deus abençoe a cada um e muito obrigado por ficarem na live. Eu vi até a minha irmã.